Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início a mais um dia de estudo sistematizado da doutrina espírita. E para a gente dar início, eu vou pedir a Maria Silvia para que ela faça a leitura da página inicial. Boa noite. Homens de Fé, capítulo 9, do livro Pão Nosso. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens modernos, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, nesse momento, envolvidos pelas palavras de Emmanuel, que sempre nos dão uma orientação muito segura, nós agradecemos pelos estes momentos que aqui estamos, pelo nosso palestrante da noite, denominado Menino, que com certeza nos trará grandes reflexões e que nós com certeza iremos aproveitá-los, lembrando do texto que nos conclama a fé, mas a fé através da prática, a fé através do nosso esforço diário. Então, Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade de trazer esses ensinamentos para dentro de nós, e que a gente possa utilizá-los com sabedoria na ajuda a nós próprios e ao nosso próximo. Fique conosco, envolva nosso palestrante da noite, por graças a Deus, Senhor. Obrigada, Maria Silvia. Obrigada, Miriam. Boa noite a todos aqueles em que eu ainda não havia dado. E é com muita alegria hoje, aqui no ESG, que a gente recebe o Vitor Hugo. O Vitor Hugo menino, assim ele se denomina. O Vitor Hugo, ele é mineiro, é natural de Carmo do Parnaíba,
mas ele mora em Uberlândia, frequenta o Grupo Espírita Leon Denis, e lá também ele estuda, está fazendo, terminando letras, português. O Vitor é expositor espírita, espírita desde criança, participante de muitos eventos do movimento espírita e também fora do movimento espírita. Exatamente, onde eu tive o grato prazer de conhecê-lo, que foi num evento da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, em novembro último, em Uberlândia, e lá a gente se conheceu pessoalmente, que eu já o conhecia virtualmente, não é, Vitor? E o Gustavo também, né? Tivemos essa grata oportunidade. Vitor tem 24 anos, gente, e ele vai nos trazer a mensagem do Vinha de Luz, né, perante a multidão, no capítulo 103. E a nossa dinâmica será a mesma, né? Ele vai fazer a exposição num primeiro momento e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, Vitor, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo ao Grupo Espírita Meimei em Angra dos Reis. Boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados. É sempre muito bom a gente estar junto. Agradeço a mais a gente pelo convite, pelo voto de confiança. Espero que a gente realmente possa estar aqui alimentando, nutrindo o coração dessa mensagem redentora que nos tem edificado o pensamento e o sentimento no curso da paz. Como foi dito, a nossa temática hoje é o capítulo de número 103, perante a multidão. Emmanuel, na coleção Fonte Viva, ele tem uma estrutura de mensagem que é seguida em toda ela. Os comentários que ele faz a respeito da Boa Nova giram sempre em torno de algum versículo do Novo Testamento. E quase sempre as cartas aos evangelhos de Lucas, de Mateus, mas a gente também tem comentários a respeito de Atos, esse livro que foi edificado em primeira mão por Lucas, né, mas que no decorrer do tempo sofreu as alterações, tinha Vitor, o seu livro som está falhando um pouquinho. mesmo. Eita, ajuda nós, Jesus. Tô com um problema de internet. Peraí, deixa eu ver Pensei que esses fosse só dados o seu móveis. fone. É, deixa eu ver se. Falhou para todos vocês, gente, porque falhou aqui para mim? Sim, né? Sim. Ó, talvez eu caia um minutinho. Tá. Vamos ver. É por causa que o 5G, o roteador tá na sala, não quer pegar aqui no quarto, é pertinho. Ai, Deus. Vamos lá. Ó, Agora eu não te ouço. Vamos lá? não me ouve? Agora eu te ouço. Tá tranquilo? Agora sim, estou te ouvindo. É, tá. Então Se der vamos. problema de. Oi? A hora que você precisar que eu compartilhe a página, Ah, pode você compartilhar. pode? Pode? Pode. Então vamos lá. Então, vou começar de novo, né? Até depois escutar nada ou alguma coisa, ou tava travando muito. A sua fala estava travando, falhando, sabe? Chegava o som falhado para nós. Então, vou começar de novo. Vamos fazer de conta que não teve nada até agora. Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo. Então, boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse momento,
para a gente conversar um pouquinho a respeito da Boa Nova, a respeito do Evangelho. Fico muito agradecido pelo voto de confiança da Márcia, pelo convite, e espero que de todo o coração seja um instante de paz, em que tenhamos condições de nutrir um pouco mais os nossos espíritos desse pão divino que desce do céu. Hoje nós vamos estudar a mensagem de número 103 do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz é uma obra que compõe a coleção Fonte Viva. Emmanuel, ele procura nessa coleção estabelecer comentários da mensagem de Jesus a partir de versículos do Novo Testamento. E o versículo que nós iremos estudar hoje, juntamente com o comentário dele, está localizado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito pelo evangelista Lucas. O mesmo autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Essa é uma obra que é dedicada para trazer à tona um pouquinho daquilo que foi o cotidiano, desafios, experiências que os apóstolos tiveram. Apóstolo é um termo que faz referência a todos, né, aqueles que acompanharam Jesus diretamente, como discípulos, como alunos e que mantiveram a fidelidade, aprendendo, mantendo o ensinamento no coração. É como se a gente pensasse que o apóstolo é o professor, é aquele que é escolhido para ensinar. O discípulo é o que entra na escola, o apóstolo é o professor que ensina, depois de já ter passado, claro, por todo um percurso. Então, Atos dos Apóstolos é porque é um momento que os discípulos vão deixar de ser alunos e vão ser convocados a assumir uma responsabilidade, um compromisso maior, que no caso aqui seria o de conduzir o destino da mensagem cristã na Terra, enquanto eles estivessem encarnados. Teremos em Atos dos Apóstolos esses momentos, essas experiências desses corações, os mesmos que faziam parte dos evangelhos, por exemplo, Simão Pedro, Tiago maior, menor, João, entre outros, eles vão se mostrar presentes nesta narrativa, que tem o desejo de trazer um pouco dessa cultura do cristianismo primitivo. E quando pensamos em Atos dos Apóstolos, né, não tem como a gente não pensar em Paulo e Estevão, que representam desdobramentos, ou melhor dizendo, os bastidores de Atos dos Apóstolos, porque muita coisa que a gente tem superficialmente, em Atos dos Apóstolos, Paulo e Estevão vai retratar com maior profundidade. Então, a gente apenas faz, né, esse esclarecimento. Talvez muitas pessoas podem não ter tanta intimidade com os textos e aí lê Atos aí, peraí, o que que é Atos? Então, é um livrinho que a gente vai encontrar uma parte do Novo Testamento que está depois do Evangelho de João. Vai começar ali narrando um pouquinho dessas tradições. E esse episódio em específico que nós iremos ter aqui, escolhido por Emmanuel, ele é muito interessante. É intitulado Pentecostes. Seriam os 50 dias depois da Páscoa. Então, é passado 49 mais um, né? O ciclo, 7 ciclos de 7 e o início de um novo ciclo, a gente tem o Pentecostes. Se a gente lembrar, essa partículazinha, esse morfema, ele faz referência a pentacampeão, né? O Brasil é pentacampeão, não deu o hexa na Copa do Mundo, então continuamos apenas com 5 títulos. Então, Pentecostes aqui está fazendo referência a esses 50 dias posteriores à Páscoa. Nós estamos falando dessa última Páscoa vivida pelos discípulos que até então contavam com a presença de Jesus.
nesse caso, eles foram conclamados, depois do desencarne do Mestre, a dar continuidade ao projeto. Jesus veio como que semear a semente divina e eles tinham a missão de cuidar dessa semente. Eles vão ficar um pouquinho assim desnorteados, isso vai acontecer de uma maneira muito expressiva, que uma coisa a gente pensa assim, você está na autoescola, acompanhado de alguém, dirigindo. Você está aprendendo, a pessoa está do lado, né? Hoje em dia, os carrinhos estão mais avançados, então tem alguém, o instrutor, ele tem um pedalzinho na parte dele também, né? Porque se der qualquer zebrinha, tem uma intervenção fraterna, né? Jesus, no caso dos discípulos, ele, quanto encarnado, ele estava intervindo sempre. Era os discípulos dar uma aceleradinha e Jesus falava, vamos com calma, né? Te- Segura, segura a mão aí, não vamos ir tão rápido assim, não. Jesus estava sempre dosando. Mas depois da desencarnação do Cristo, a gente tem um momento de emancipação. Então, eles são chamados ao quê? Agora dirigir na companhia uns dos outros, era o apoio mútuo, fraterno entre eles se tornou indispensável, mas eles conduziriam o carro, eles tocariam o barco dali para frente. E nesse clima de insegurança, né, se a gente pode recordar as palavras de Jesus para Simão Pedro, olha, Simão, eu sei que você me ama e tudo mais, então apacenta as minhas ovelhas, cuida daqueles que são meus filhos diretos, os chamados, conhecidos filhos do Calvário, cuida da humanidade como um todo, daqueles que você puder. Essa responsabilidade Jesus estava conferindo ali a Simão Pedro, mas não só, porque desde o do primeiro momento há uma mensagem direta de Jesus, né, dizendo: olha, ide pelo mundo e pregai o evangelho. As coordenadas já haviam sido deixadas, né, e elas encontram-se registradas pelos evangelistas, que enfatizam o compromisso, o quanto Jesus confiava nas criaturas. Mas a partida é uma coisa ser ir de dois a dois, como ele recomendou primeiro, ir nas aldeias e divulgar a mensagem. Uma coisa é linda estar encarnado e você ainda tirar as dúvidas, ter aquela coisa mais direta assim. Outra coisa é ele ter desencarnado e aí você pensar, meu Deus, e agora? O que que a gente vai fazer? Esse Pentecoste ele vai ser importante por causa disso, porque nesses 50 dias é um período assim de um pouco de insegurança. É como se tivesse um ponto de interrogação. E aí? O que que vai ser de nós? Como que a gente vai se organizar ou não vai se organizar? O que que a gente vai fazer ou deixar de fazer? Ficou, né, em aberto, porque nenhum deles tinha, tirando o João, né, que já tinha sido incumbido de se juntar a Maria, e Pedro, que tinha sido, né, intitulado diretamente como esse que viria apacentar, que deveria estar conduzindo, alimentando esses outros corações, tirando esses dois, os outros estavam como que um pouquinho à margem, né? Assim, pensando, refletindo um pouquinho sobre o que seria esse destino, que atividades seriam mantidas. Espera, era quase sempre Jesus que curava, era ele que sempre falava, os discípulos estavam mais na condição de ouvintes. Essa, esse momento de transição do discipulado para o apostolado, ele é muito expressivo. E é importante, né, a gente pensar que, diante do estudo do Evangelho, a gente tem pelo menos quatro grupos específicos: o grupo dos inimigos, o grupo da multidão, o grupo dos discípulos e o grupo dos apóstolos. Que a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com gente, como é que chama aquele negócio de Kardec? Item 100 do Livro dos Espíritos. Eu lembro o item, a escala espírita. Pronto, recordei aqui. Tá doido, eu lembro o item, não lembro o título. Então, a escala espírita de Kardec, que ele vai trazer: terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem.
e ele vai dividir em 10 classes. Nós poderíamos também pensar nesses 4 grupos que fizeram parte do evangelho e ainda são representações possíveis, ainda nesse paralelo. Os inimigos, né, da causa da Boa Nova são aqueles que fazem oposição ao Cristo. É um grupo que marca, né, um distanciamento, não existe intimidade com o mestre nem nada. É alguém que acompanha de longe, mas fazendo oposição. A gente pode pensar aí na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, esses coraçõezinhos que às vezes estão um pouco mais brutalizados, ainda mais afeitos ao mal e tudo mais. Passando, né, de inimigo, os corações vão se transformando, vai quebrando essa resistência e a gente começa, muitas vezes, porque a gente é ajudado pela espiritualidade, porque a gente é amparado, a gente, de inimigo, a gente passa a ser o beneficiário. A multidão, a gente também pode concebê-la como os corações que são beneficiados, as almas que, de certo modo, elas receberam alguma coisa do evangelho. E nessa multidão, a gente percebe um distanciamento ainda porque não desfruta da intimidade do Cristo. E eles estão muito sujeitos às circunstâncias. Por exemplo, se nós observarmos na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus, quando vai para Páscoa, todo mundo fica aquela algazarra. Nossa, hosana, aleluia, aquela coisa, né? O Messias vindo aí. E são esses mesmos corações que vão participar tempo depois da crucificação. Então, essa multidão, ela não tem ainda, né, raízes estabelecidas no bem. São esses espíritos que já não mais se votam tão fortemente ao mal, mas ainda não têm raízes no bem. Então, são espíritos que podem ter algum conhecimento e tudo, mas estão ainda à margem, não conseguiram avançar, não assumiram um compromisso com o amor e com o bem. Então, eles estão ainda nessa terceira ordem, se a gente puder assim fazer essa comparação. Tanto o inimigo quanto os beneficiários, né, eles compõem essa multidão como um todo. Aí, nessa multidão, a gente vai observar que tem uns que fazem aversão e outros que demonstram uma certa simpatia, porque receberam a cura, foram beneficiados, mas não demarcaram nenhum compromisso, não tem nenhum laço de fidelidade. Depois, né, se a gente observar, Jesus, diante das multidões que ele lidava, ele sempre enxergava individualmente. E ele chamava para esse discipulado, para fazer parte. Então, a gente vai percebendo uma gradação dentro desses grupos do Evangelho, que também pode ser percebido na escala espírita como as almas que vão amadurecendo, que vão compreendendo melhor a necessidade do progresso intelectual e do progresso moral. Esse espírito que é chamado da multidão, que se destaca no meio de muitos, ele assumiu esse compromisso individual. Ele não mais está sujeito a esse fenômeno de massa. Ele agora está um pouco mais consciente das responsabilidades dele. Ele não é aquele que não falha, é aquele que ainda pode ser enganado, pode ainda ter bastantes equívocos, isso acontece, mas é alguém que decidiu conscientemente assumir uma responsabilidade. É o espírito que ele começa dentro dele essa jornada em que ele vai procurar observar na lei natural as diretrizes para a vida. Ele reconhece o estado dele de imperfeição, reconhece um monte de coisa, mas ele tem um compromisso com aquilo que ele estabeleceu. Então a gente vê, por exemplo, Simão, João, Tiago, Barnabé, o Zelote, Iscariotes, enfim, todos esses corações estavam ali com o mestre. E por mais que tivessem se apresentado ao discipulado, cometiam erros muito bárbaros, assim, coisas às vezes grotescas. É porque tinham um compromisso, não arredaram o pé, ficaram ali, apesar da hora extrema, né, ter sido um pouco mais difícil. Mas estavam vinculados, não abriram mão, por mais que errassem. Então, são espíritos que eles começam na transição dessa terceira ordem para a segunda ordem, porque eles já vão norteando-se numa nova direção.
são espíritos que ainda são marcados muito por limitações. A materialidade, por exemplo, ainda é um dos itens, né? Não conseguem ter um domínio sobre a matéria, um predomínio sobre a matéria, né? E eles ainda estão, às vezes, muito fragilizados pelas coisas que acontecem materialmente. Então, Simão Pedro, quando é chamado por Jesus para caminhar sobre as águas, o que acontece com ele? Ele vai, a princípio, é alguém que tenha coragem, mas que afunda. Por quê? Porque o vento, né, as circunstâncias externas, a materialidade, ainda afetava profundamente a intimidade do coração. Então, afunda. Mas é um espírito que é diferente, porque ele aceita o convite, ele vai, ele se lança. Existe essa entrega, que nos outros espíritos não existe, porque essa entrega é símbolo do quê? De intimidade, é símbolo de relacionamento, é alguém que se dispõe a relacionar com a espiritualidade. É alguém que no seu dia a dia fala assim: não, agora eu entendo, não sou só corpo, tem que ser alguma coisa diferente. Então, no nosso, a gente pensando nas casas espíritas, né? A multidão é os simpatizantes, que hora vem, hora não vem, aquela coisa, né? Participa, não participa, tem as estação que vem, as estação que não vem. Agora, o discipulado é o trabalhador, é aquele que já vai se apresentando para a tarefa, que tem as suas limitações, mas que no seu dia a dia vai demonstrando algo diferente. Ele sabe que não está sozinho, que é espírito, que existe a mediunidade, que ele pode ser influenciado, que existe obsessão. Ele vai introduzindo-se nesse novo universo. Então, existe essa atenção dele para com as diversas circunstâncias. Existe todo esse trabalho, né, preciso, em que você tem, às vezes, as quedas, os erros, mas também tem essa sinceridade de propósito. E aí, à medida que a gente vai estabelecendo as raízes, a gente vai fincando-se na terra, vai tendo mais segurança, mais firmeza, e a gente vai seguindo adiante. É onde a gente percebe já uma mudança, uma qualidade de vida. Não é alguém que está simplesmente se esforçando. O cotidiano vai tendo uma qualidade diferente. O bem não é algo esporádico, ele já começa a se mostrar mais presente. Aí a transição do discipulado para o apostolado. É o espírito que ele já foi avançando, saiu da terceira ordem, já está na segunda, já está mais fincado. O bem para ele não é uma coisa que ele faz, né, por barganha, por nada, ele tem consciência. Ele vai compreendendo a importância que tem, ele vai entendendo melhor as leis divinas. E essas leis divinas começam a fazer mais parte do dia a dia dele. Aí a gente pode pensar em espíritos que saíram dessa condição de discipulado e caminharam para o apostolado. O Chico, Eurípedes, Bezerra, são espíritos que encontram-se nessa segunda ordem, porque o bem é o propósito que eles abraçaram. A matéria já não representa o campo de cultivo deles, no sentido de que não são os objetivos materiais que os restringem, existe esse anseio de algo a mais, existe esse desejo de algo a mais. Então, vão se comprometendo, a gente observa eles nos detalhes e a gente vai aprendendo com a exemplificação. A gente vai sentindo a grandeza de pequenas coisas. Os detalhes começam a nos encantar, porque é uma energia diferente, é um amor, é algo assim que nos contagia, que nos faz como que reviver alguma coisa dentro de nós que estava meio que dormindo. O discípulo ainda é aquele que dorme no ponto, né, que perde a hora do trem, aquele tá, às vezes, tem uns instantes, mas o apóstolo não, ele está mais ligadão, porque ele sabe que às vezes é na hora extrema que ele vai ser convidado a ajudar mais. Enquanto o discípulo, na hora extrema, é aquele que pede mais ajuda, né? O apóstolo é aquele que no momento que os trem apertou, é ele que vai assumir o compromisso de falar, não, a gente é a luz,
e nós vamos encontrar um caminho, uma solução. O discípulo corre para pedir ajuda, o apóstolo fala: não, a gente vai encontrar a solução. Então, são esses paradigmas que Kardec foi descrevendo, pensando na condição do espírito imortal. Então, por isso, se a gente puder imaginar, o apóstolo ele já vai tendo predomínio sobre a matéria. Ele vai tendo a capacidade de abrir mão dos bens materiais, do apego, melhor dizendo, aos bens materiais, porque ele não está, o seu valor não está restrito. Ele já encontra-se liberto dessas tendências, às vezes mais escravizadoras, e às vezes a gente ainda fica, já não, às vezes não consegue compartilhar nem um pão de queijinho, né? A gente, meu Deus, é o meu pão de queijo aqui, meu, não estou com uma fome. Então, por vezes a gente ainda apresenta esses detalhes, assim, do cotidiano. Mas, apesar dos detalhes, estamos todo mundo indo para o centro, estamos todo mundo abraçando compromisso daqui e dali, e a gente, por mais, né, dessas fragilidades, existe essa chama acesa. Só que ainda oscila, só que ainda ela se mostra, às vezes, vagueante. O caminho do discipulado para o apostolado é a fala de Jesus para Pedro, quando ele diz assim: crê, te levarei onde não queiras ir. Porque é um campo de lição, o apostolado, diferente. É um momento assim que a gente é trabalhado com muito mais intensidade, né? A gente, por vezes, é colocado dentro de experiências de reconciliação que são desafiadoras. A gente passa a ter que lidar mais profundamente com o nosso orgulho. A gente passa a ter que lidar mais profundamente com o egoísmo. Então, é um negócio difícil, né? O apostolado é o caminho de um mundo celeste. O mundo de regeneração é um mundo de discípulos. Todo mundo aceita a condição, né, de aprendiz na vida, erra, passa por expiação, provação, um monte de coisa. Mas tá ali, tem propósito, tem rumo, tem direção. A gente já começou a mudança do paradigma, a mudança dos objetivos. Já não é mais essa coisa tão solta, a gente já começa a arrumar com mais limpidez. Mundo de prova e expiação, não. É mundo de inimigo ou multidão, né? Predomina ainda os beneficiários, a gente é adorador de véspera, né? A depender da circunstância, a nossa fidelidade vai para um lado ou vai para o outro. Hoje eu estava apresentando uma aula da faculdade e estava trabalhando uma peça teatral que falava, né, a respeito de pena de morte. Um momento tinha um personagem que ele tinha sido contratado, em alguns países ainda existe, né, contratado para pena de morte. E tinha uma pessoa que ia ser julgada, essa pessoa que estava encarregada de executar a sentença, ele estava muito titubeante, porque achava que a pessoa que tinha sido condenada não merecia. E aí ele fica no impasse tudo, as pessoas ao redor dele vão fazer uma pressão muito grande, olha, é seu serviço, você tem que fazer, mas ele reconhecia que a pessoa já, assim, não era culpada nem nada, mas ele vai sofrer essa pressão e ele, no fundo, não queria fazer. Aí, como ele não quis fazer, a mulher dele vai se prontificar a fazer, porque os juízes do caso, eles vão oferecer dinheiro. Então, aí ela vai, vamos dizer assim, ela vai se corromper, ela vai se colocar como beneficiária, que é o que ela está interessada, era outra coisa, né? Aí a história vai narrar um pouquinho desse drama. A nossa justiça muitas vezes é interesse, a multidão é beneficiário, ela é interesseira, ela guarda esse distanciamento, essa aproximação conforme seus objetivos pessoais. Mas, fazendo o paralelo com os mundos, né? O mundo de mestres é mundo de espírito puro, mundo ditoso é mundo de apóstolos, o mundo de regeneração é mundo de discípulo, o mundo de provas e expiação é mundo de multidão e inimigo, né? Daqueles dos opositores. E o mundo primitivo
é um mundo de aprendizado inicial, né, que nem se caracteriza, mas está mais para um de inimigo, né, a gente pode dizer que nós estamos mais atrelados ainda a uma brutalidade, a uma animalidade que nos caracteriza. Mas nós estamos fazendo esse voo aqui, fazendo a comparação com a escala espírita, esses espíritos da terceira ordem, no caso, eh, começando pela oposição, depois pela multidão, aí transição da terceira para a segunda, que é o discipulado, os apóstolos na segunda e os mestres na primeira ordem, que são os espíritos puros. Mas porque tem no título aí, perante a multidão, já está nos chamando a atenção para uma coisa, né? Esse termo multidão, ele é muito valioso no Evangelho. E Emmanuel, ele trabalha com esses símbolos. E a gente, levantando esses detalhes, a gente pode pensar um pouquinho dessa multidão. Não é, ah, dentro da linguagem bíblica, ela às vezes pode estar associada a determinadas imagens, que a gente já começou a comentar um pouquinho delas. E como a gente está em Atos dos Apóstolos, nós estamos falando de almas que foram chamadas a esse apostolado, almas que foram convidadas à responsabilidade do bem, porque eles seriam aqueles que teriam que conduzir, né, os outros corações, eles não seriam aqueles que as pessoas buscariam para contar uma solução, mas para pedir um conselho, alguma coisa. Os apóstolos, nesse momento, eles são convocados a dar uma resposta, a oferecer uma direção. E no iniciozinho, a gente tem essa transição demarcada. Por isso que Emmanuel vai dizer, a lição colhida pelos discípulos de Jesus. Ele não escolhe à toa. A gente está no instante de transição. Discípulo para apóstolo, né? Esse processo vai delongar um pouco mais. Eles ainda estão inseguros, sem saber direção. Muitos voltaram para a vida normal, né? Mas a semente estava ali. E vai existir na festa do Pentecostes, que é uma festa judaica, vai existir uma movimentação muito intensa da espiritualidade. Nesse instante, né, nós teremos as chamadas línguas de fogo. O Pentecoste reunia gente de toda a banda, vamos dizer assim. Então, tinha muitas pessoas na cidade comemorando. E nesse momento de incertezas e tudo mais, que muita gente duvidava que Jesus tinha ressuscitado e tudo, o Lucas vai narrar assim o seguinte para a gente. Vou ler um pedacinho só para a gente se contextualizar. Fiz essa introdução mais longa, só para a gente partir de um ponto comum, porque eu acho que agora vai fluir bem melhor a mensagem. Mas vamos lá. Atos capítulo 2. Vou ler aqui, estou com o texto aberto. E quando se completavam os dias de Pentecoste, estavam todos juntos no mesmo lugar. Todos aqui se refere aos discípulos. De repente, veio do céu um estrondo, como de vento que assoprava com ímpeto. Então, ó, se a gente observar na mensagem de Emmanuel, ele cita o quê? Som como de um vento veemente e impetuoso. Então, ele está fazendo referência à passagem. De repente veio do céu um estrondo, como de vento que assoprava com ímpeto, e encheu toda a casa onde estavam assentados. A gente pode fazer uma referência aqui à Gênese. No simbolismo bíblico, Deus assopra na narina humana. Esse vento, eu esqueci o termo que eles utilizam, rua, rua, que é uma das expressões para falar do Espírito Divino, dessa manifestação divina, é o vento, porque ele é invisível, mas ele se mostra presente, ele é sentido, ele é percebido pelas pessoas. Então, essa manifestação, como que de um vento, que encheu toda a casa, enche a casa onde eles estavam assentados. Porque a gente precisa lembrar que nós, naquele momento, na época que foi escrito,
tinham limitações muito grandes da linguagem. Então, até hoje é difícil, os espíritos reconheciam isso. Olha, a pobreza da linguagem de vocês é grande, né? Então, desde que vocês se entendam com os termos e tudo, tá tudo bem, né? Não faz confusão, porque o que a gente mais faz é criar termo e briga por causa disso, daquilo. Mas, enfim, aqui existem representações. Então, o vento e lhes pareceram repartidas tais como línguas de fogo, que repousou sobre cada um deles. Então, teve um fenômeno mediúnico, eles foram mediunizados, possivelmente entraram num certo transe mediúnico, em que cada um deles, naquele momento, na condição de médiuns, eles estavam em condições, entre aspas, anormais. Eles entraram num estado de comunicação com esses espíritos. Ficaram todos, continua dizendo a Lucas, todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, cada um foi portador ali, né? Talvez espíritos se aproximaram para comunicar. A gente, lembrando, né? Tinha várias pessoas naquele momento de vários lugares. Emmanuel, o Lucas vai citar, né? Nós temos gente de Partos, Medos, Alamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, tinha gente de todo lugar. Então, essa manifestação em línguas, né, ela pode ser interpretada de várias formas, ou também, né, a gente pode pensar nesses espíritos que estavam se comunicando, tentando atingir o quê? O máximo de pessoas possíveis, porque é um fenômeno que ele se deu, né, para comunicar de acordo com as necessidades desses corações que estavam ali naquele momento. E essa manifestação, né, conhecida como língua de fogo, que Emmanuel também, na mensagem 103, ele está fazendo referência. O fogo é um dos elementos que também vai representar a presença divina. Moisés, no Antigo Testamento, ah, dentro das experiências que ele teve, uma foi a sarça ardente, o fogo, né, que não consumiu o raminho, o arbustozinho lá, que foi um elemento significativo. A gente tem também coluna de fogo. À noite, às vezes aparecia uma coluna de fogo, de dia tinha a coluna de nuvem, que é para tampar um pouquinho o sol, né? Claro, são todos imagens, todos símbolos para falar dessa manifestação carinhosa do Pai. E aqui, nesse caso, evocando esses símbolos todos, do vento, do fogo, para dar mostra dessa presença. Os discípulos estavam como que perdidos, eles estavam como que sem rumo. E ali, naquele momento, a manifestação mediúnica era: olha, gente, vocês não estão sozinhos. O plano espiritual não abandonou vocês. Tarefa não pode acabar por aqui. O desânimo não pode consumir. A gente precisa seguir adiante. Existe muita coisa para fazer. Existem muitos corações para consolar. Existem muitas almas. Então, Lucas narra. Além dos habitantes judeus, achavam-se então em Jerusalém varões religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. Então, tinha gente de tudo quanto é jeito. E assim que a notícia se espalhou, muita gente convergiu para ali. Então, primeiro, os discípulos sentiram o negócio, né? O trem foi forte. É, ali o negócio foi forte mesmo. A notícia correu solta, né? Fofoca, o trem é uma beleza, a velocidade do pensamento, ela se espalha, e aí muita gente começou a ir para ali. Estavam todos muito atônitos e se admiravam, dizendo: porventura não se está vendo que todos estes que falam são galileus? E aí o pessoal que foi chegando começou a observar: esse pessoal é galileu. O galileu era alguém muito discriminado pelo lugar dele. A gente pode pensar num nordestino hoje em dia que
ainda é marginalizado, ainda é depositado determinados preconceitos pela forma de falar, de ser e tudo mais. E tanto que os fariseus vão dizer a respeito de Jesus, como que um galileu, né? Como que o Messias poderia vir da Galiléia? De jeito nenhum. Então, isso aqui tem um tomzinho de pejorativo, né? Porque eram gente simples, não eram doutores nem nada. A manifestação veio para corações, né, que na Terra mostravam-se palidamente ali como que ocupando alguma importância na Terra. E aí o Lucas narra, como assim os ouvimos falar cada um na língua em que nascemos? Porque os fenômenos começaram a ser produzidos e as pessoas que foram chegando, elas foram ouvindo o próprio idioma. Então existia ali uma afinidade, existiu ali condições comuns de interação, de comunicação. E aí ele vai narrar essas cidades que estavam presentes, só que no meio disso tudo, né, muita gente maravilhada, pensando, alguns, infelizmente, e aí é o versículo que Emmanuel escolhe, outros, porém, escarnecendo, diziam, é porque eles estão cheios de mosto. Aí nessa hora, Pedrinho, Simão Pedro, ele vai bastante inspirado, né? O Pedro fala um dos discursos mais lindos, ele que não era dado a falar e tudo, ele vai fazer um discurso evocando Joel, falando dessa profecia divina, que chegaria tempo em que o Senhor, né, derramaria sobre toda o Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizariam, os mancebos teriam visões e os anciões teriam sonhos. Algo que Tim Vanessa, na letra Médiuns, vai deixar bastante evidente também essa intertextualidade aí para a gente pensar. Mas é um cenário aqui é construído. A gente tem uma multidão, muita gente impressionada positivamente, mas tem uns, né, que zombando, eles estavam como que escarnecendo deles e dizendo, olha, estão cheios de mosto. A expressão mosto, pelo que eu encontrei aqui, ela se refere no processo de produção do vinho. Primeiro, depois você pega as uvas e você vai esmagar, espremê-las. Vai, sair disso um caldo não fermentado. O caldo não fermentado é mosto. O mosto, quando fermentado, é vinho. Então você pega o mosto e fermenta ele. Foi a referência que eu encontrei aqui dessa palavrinha. É, mas que assume um significado pelo contexto pejorativo, porque é como se eles estivessem como que menosprezando os galileus, menosprezando a condição deles, né, não reconhecendo a importância, a nobreza. É como se eles não fossem maduros, não fossem pessoas assim capazes de serem instrumentos daquilo ali. Eles não são portadores do vinho, porque Jesus, de certo modo, e aí a gente pode pensar na referência das bodas de Caná, isso, bodas de Caná, ali Jesus multiplica transforma a água em vinho, e no Boa Nova a gente vai entender que o vinho simboliza essa união divina, esse momento perene da ligação com os céus. Se eles estão cheios de mostos, então estavam percebendo ali como que um processo pela metade, né? Eles estavam sendo tormentados, pelo menos na minha leitura, né? Depois, se alguém quiser trazer uma perspectiva de mosto aí, mas eles não estavam sendo considerados em todo esse processo, estavam sendo aí ridicularizados. Aí a Emmanuel vai aproveitar desse contexto para nos chamar a lição, para uma lição, pensando na gente perante a multidão. É como se a gente tivesse na condição dos discípulos.
como se nós estivéssemos como alunos do educandário e a gente estivesse diante da multidão. A gente se colocasse à disposição para aprender, para fazer o nosso melhor para a vida, e a gente encarasse corações e almas que nem sempre estão vinculadas a esses objetivos divinos, que às vezes vão nos categorizar de mil formas possíveis. Então, o objetivo dele é pensar nesse contraste, nesse cenário que às vezes se estabelece na nossa vida, que é de incompreensão e tudo mais. Então, vamos lá, né? Podemos ir até 8 horas, aí depois a gente abre para Sim, com os certeza. comentários. Então, vamos lá. Então, a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. É uma perfeita imagem para a gente diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Essa manifestação que assegurava que os discípulos não estavam sozinhos, e ainda hoje as entidades benfeitoras, seja em reunião mediúnica, seja no nosso cotidiano, se fazem presente para falar: olha, a vida prossegue no além-túmulo e a gente está junto. É um momento de partilha e de construção conjunta. Aquele som como de um vento veemente, impetuoso, e aquelas línguas de fogo, a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Ainda hoje, como disse, os sinais, né, dos espíritos é muito evidente, não já tanto que de tal maneira eles no início do evangelho vão dizer, olha, se queimarem os vivos não tem problema. Os espíritos se manifestam de novo, trazem de novo os esclarecimentos para demarcar essa nova etapa. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Então, aqui cria-se um contexto para ouvintes e observadores. Então, aqui está marcando um certo distanciamento. Alguém que está mais de longe, que não tem tanto contato. Ouvinte e observador apenas funciona para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos. Nem sempre compreendem a responsabilidade pessoal na vida, diante da encarnação e tudo mais. Se mostram talvez um pouquinho distantes. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação, que, de certo modo, permanecem aí nesse grupo da multidão, que permanecem como sendo aqueles cuidados por Deus, mas que se mostram indiferentes, não assumem compromisso nem nada e que ficam aí à mercê dos próprios interesses. Esses podem, né, na maior parte das vezes, bandear para caminhos e decisões um pouco complicadas. E não raro a gente vai ver o quê? Os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. É um cenário muito comum. A gente pode, às vezes, perceber no ambiente de trabalho, se você serve mais um pouquinho, se você se dispõe a abençoar alguém, você pode ser categorizado à conta de mil coisas. Todos aqueles que vão assumindo o compromisso com o bem, no mundo de provas e expiações, nessa transição, podem ser contabilizados de diversas formas. Às vezes a gente pode ocupar condições e posições um pouco constrangedoras. Para esses, os leais seguidores do mestre estão embriagados. Então, pessoas que não têm senso, bom senso, e são loucos, né? Perderam totalmente o raciocínio. Então, são dois patamares. O embriagado é a pessoa sem consciência e louco, que é o estado de limitação maior, né? A pessoa que perdeu totalmente o nexo. Não simplesmente alguém sem consciência, mas uma pessoa numa condição muito desvirtuada, né? Muito complicada.
não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. Que se a gente demonstra um pouquinho de paciência, não, olha, a gente vai ter que tolerar um pouquinho o outro, a gente vamos procurar ter um pouquinho mais de paciência, mas pelo amor de Deus, né? Você não pode deixar isso barato, você tem que fazer alguma coisa. Não, mas espera aí, não é desse jeito que a gente vai resolver os negócios. E o mundo espiritual tentando ajudar a gente a manter as boas resoluções. Só que a gente vai enfrentar, às vezes, alguns cenários um pouco mais delicados. Quando a gente vai, né, decidindo-se, rumando a morada celeste, rumo, a gente vai passando por esse processo, que é, de certo modo, interessante, quando a gente pensa nas lições que a gente vai recolhendo. Porque como a gente lida com todo esse assédio do mal diz respeito também sobre a nossa compreensão do bem. Porque às vezes a gente acaba no assédio do mal, a gente acaba se corrompendo. Quando aperta muito os trem, a gente às vezes se corrompe. E aí fica um pouquinho mais delicado, porque a gente vai mostrando ou não que a gente como se estivesse dando passo para trás. A gente pertencesse ainda à multidão dos beneficiários, porque quase sempre, é, quando a vida pede um pouquinho de fidelidade, a gente vai oscilando e não vai conseguindo manter. É um período de aprendizado, porque ah, não existe, a gente não sai de um grupo e passa para outro. É uma transição que representa, às vezes, vidas e vidas, que a gente vai é, consolidando essas nossas conquistas. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes. Então, é um assédio, porque mexe, às vezes, com a intimidade da gente, né? Às vezes a gente faz um negocinho legal, e aí vem alguém, aí a gente pode ser impactado, o coração dá uma balançada ali, e às vezes a gente desanima, em muitos momentos, às vezes a gente pode se revoltar, mas a forma que a gente resolve conduzir o processo vai fazendo muita diferença. É preciso não estranhar, é indispensável não estranhar. Então, o Emmanuel está dando aqui como que noção desse processo que a gente vive. Não vai ser estranho isso acontecer. Às vezes pode ser muito comum. E às vezes a gente pode ser, num momento de inconsciência, essa multidão para alguém. Representar essa pessoa que não compreende, que não tolera e tudo mais, e mesmo percebendo alguém que está preenchido, né, que está sendo guiado e orientado, a gente pode, às vezes, por um ciúme, um negocinho ou outro, a gente pode tentar puxar o tapete do outro, né? A gente pode tentar ah, fazer algumas coisas meio delicadas. E aí, Emmanuel continua. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir, ou seja, se existe firmeza de propósito. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te bêbado. Criticar-te-ão, acusando-te as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito do serviço. Permaneces ao verbo que Emmanuel ele utiliza, porque balança, né? O vento, vamos dizer assim, tem o vento que nos preenche e tem o vento que nos derruba, né? O Simão Pedro, ele enfrentou um vento que ele acabou sendo derrubado. E aqui, esse mesmo vento, ele estava preenchendo os discípulos, mas é um contraste, dois tipos de vento, duas ações desse vento. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes, sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, ou seja, afunila ainda mais a conexão com o divino, com a espiritualidade, com a ligação com os amigos do bem. Onde estiveres, ou seja, não importa o lugar, né? Campo de trabalho é extenso, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então, às vezes, por descuido, a gente pode ser intérprete do mal e se desconectar daqueles que são as vozes do sublime bem. Quando o mal nos assedia,
às vezes a gente pode acolher esse fermento e acabar levedando a massa dos nossos sentimentos na direção da perturbação e da desordem. Aqui existe um cuidado, porque de tal modo, e aí Emmanuel é, diz, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. Então, aprender a receber melhor dos espíritos vai se tornando fundamental, porque eles vão estar por toda parte. E aí, estudando a doutrina espírita, a gente vendo lá a questão 495, se eu não me engano, ou 459, eu sempre me baralho, falando a respeito da presença dos anjos da guarda. Nós temos uma mensagem belíssima do São Luís, que vai falar que para os espíritos o espaço nada é, e que de tal maneira eles se sentem felizes quando a gente os chama, quando a gente os deseja por perto. E a gente vai aprendendo a aperfeiçoar essas qualidades de recepção, para que a gente continue sendo essa fonte de inspiração para outros que nos cercam, porque de tal modo a gente está num processo e os espíritos que se mostram opositores ou multidão são daqueles que vão ser chamados pela vida. Eles vão ser deslocados do lugar que a lei de progresso vai nos convidando. E um dia abraçaremos o compromisso do bem. Então, momentaneamente, eles estão numa posição, mas é questão de profundidade. Toda vez que você faz o mal a alguém, você se compromete na circunstância e se compromete na área que você acabou falindo. Então, por exemplo, a gente vai ver em algumas obras de André Luiz que os espíritos que falharam na área sexual estavam lá, eles depois no mundo espiritual, coordenando postos de atendimento àqueles espíritos que reencarnariam e que precisariam de auxílio naquela área. Então, essa multidão, querendo ou não, né, quanto mais a expressão do mal, é, mais vai gerando necessidades separatórias e a vida vai deixando a gente assumir compromisso, porque a gente afunda e aí, né, o Criador se dispõe, não, tá tudo bem, aqui, ó, tem um monte de espírito precisando de ajuda e de carinho, de amor. Vamos sorrir, vamos nos levantar. Por isso a fidelidade é indispensável, permanecer vai se tornando fundamental, porque a gente está em marcha ascensional, a gente está em marcha em direção a essa perfeição moral. Perfeição moral nada mais é do que a gente não mais ter o desejo do mal, o mal não mais repercutir em nós e a gente está assim lindão. Mas essa é a lição para discípulo, discípulo que quer ser apóstolo, que quer cravar, né, os objetivos e propósitos para seguir esse caminho benfeitor. Enfim, é isso. Obrigado. Vitor, meu querido, nós temos a te agradecer, né? E usando o seu mineirês, você para vir explicar esse trem difícil aqui para nós, não é? Com clareza, de, a toda a introdução que você nos trouxe, nos preparou para o texto, né? Isso é muito importante e vem muito né, de encontro com o que a gente está estudando no Evangelho Redivivo, porque nós estamos aprendendo a estudar o Evangelho exatamente nesse formato, né? Versículo por versículo, e vendo o contexto, e você trouxe isso para a gente hoje de uma forma tão esclarecedora. E tenho a te agradecer. E agora vamos ver as perguntas aí. E aí, gente, quem quer fazer um comentário? Opa. Posso começar? Sim, sim, pode, Dênia, fique à vontade. Boa noite a todos. Oi. E estou impressionado aí com esse jovem que se intitula Menino. Impressionante. A maneira de expor a didática prende muita atenção. Né? Eu estava fazendo coisas paralelas aqui relacionadas ao trabalho, mas ele consegue prender a atenção e parabéns.
né? Parabéns, nós temos aí, entre os jovens, o norte. Então, né, a gente acredita, né? Tem um filho só um ano mais novo do que ele, e nesse momento fazendo a faculdade, achou melhor não, vou dar um tempinho do espiritismo, não que vai dar um tempinho, faz o culto em casa, mas assim, não tem ido nas palestras. Semana passada, ele esteve aqui em casa fazendo aniversário, ele foi lá na palestra do Neném. Então, vendo esse jovem de 23 anos passar essa mensagem para a gente, é impressionante. Mas vamos lá, a pergunta, né? Dene, parece que o Vitor está com dificuldade de ouvi-lo, Vitor? Você consegue ouvir a pergunta dele? Microfone. Tá um pouquinho, não sei, Tá baixo, sim. O abafado. som dele tá baixo, sim. Eu também tive que botar o fone para poder escutar. O meu som, O seu. Dene, você está de fone ou você está tem- direto no microfone? No Ele está Note? com fone. Fone. eu estou com fone. Será que tem jeito de aumentar? Eu Fala um aumentei, pouquinho mais. eu aumentei aqui o volume do computador. Você está conseguindo ouvir? Vai dar para vai dar para escutar. É porque parece estar abafado, como se não tivesse saindo o som Eu vou claramente, mas tentar, eu vou vou tentar fazer tirar o possível. Qualquer coisa o pessoal traduz para mim se Isso. eu não conseguir. do fone. Alô? Alô? Tá Oi, melhor? Dênio. Acho que sim. Tá Fala. dando para ouvir, Qualquer coisa a gente repassa. boa. Alô? Oi? Bem melhor, bem melhor. Tá melhor. Agora Eu perfeito. desliguei o fone. Então, tá. Vitor, a questão aí dos discípulos, né? Se eles foram escolhidos, se eles estavam ao lado de Jesus o tempo todo, eles eram os primeiros a receber as mensagens e a orientação de Jesus. E eu sei, né, que com a partida, né, a passagem de Jesus, caiu no seu colo uma responsabilidade de dar continuidade e relatar através da história, contar a história com uma língua hebraica bem, bem, bem precária na época, né? Tanto é que algumas traduções, até hoje, leva a dúvida quanto à palavra de Jesus, o que Jesus quis dizer quando o rico não passa no buraco o camelo passa no buraco da agulha. Então, eu queria saber aí quais são os discípulos que mais contribuíram. Quais aqueles que, além, eu acho que João Evangelista, eu acho que ele é citado até no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a sequência de reencarnação. Não que a sequência de reencarnação seja relatada por história, mas quais deles que mais foram adiante ou estão aqui com a gente? Você sabe dizer isso? Sabe informar, não? Uai, assim, como o senhor mencionou, João Evangelista, pelas notícias de Humberto de Campos, é um dos espíritos que está à frente da codificação, assim. Quando eu digo à frente da frente, assim. Tá? Ele é uma das vozinhas que tem um relacionamento mais direto com Jesus. E de tal modo, né, não só os textos, mas as histórias que a gente tem dele, nos mostram que já era um espírito muito expressivo. Assim, no percurso do tempo, né, as notícias pálidas que a gente tem é de Judas Iscariote, que passa pelo processo redentor, vai encontrar-se nas condições de Joana d'Arc, né, o Leon Denis vai retratar um pouquinho desse percurso de transformação, mas no percurso da história, assim, João Evangelista vai
reencarna como São Francisco, enfim. Mas pensando nos outros, eu não teria melhores condições de falar sobre nada. Agora, na época, quem continuou assim mais à frente? O Tiago, ele vai ser Tiago, o irmão de João Evangelista, ele vai ser um dos primeiros a desencarnar. Ele estava comprometido até a medula, mas devido a algumas circunstâncias que vai acontecer, ele vai ser morto. Ele vai ser um dos primeiros, juntamente com o Estevão, mas que vão o que mais vai durar na Terra, né? João Evangelista, que vai morrer de morte natural, né? Não vai ser do dizer do pessoal, é, morte matada, né? O restante vai tudo ter um final assim, um pouquinho mais difícil. Ah, nós vamos ter no Paulo e Estevão talvez maiores detalhes sobre a continuidade desse trabalho, como que eles ficaram. Simão Pedro, né, definitivamente ele vai ser um dos que vão orientar a Casa do Caminho, que vão estar ali nas bases de formação desse pensamento cristão, da comunidade, desses corações. Nós vamos ter Tiago Menor, filho de Alfeu, é alguém que também vai se comprometer bastante, que inclusive no Paulo Estevão ele vai ter momentos importantes, porque o Tiago, filho de Alfeu, é o que vai fazer a ponte entre o judaísmo e o cristianismo. É aquele que, assim, os judeus, principalmente doutores da lei e tudo mais, o Sinédrio, ainda estava muito de olho na Casa do Caminho, tentando fazer muitas interferências, e a própria Casa do Caminho atendia muita gente, às vezes não tinha recurso e precisava de ajuda. Então, pela dependência material de alguns cooperadores, a Casa do Caminho ela foi tomando alguns elementos que, né, considerados por Paulo judaizantes, que Paulo, quando vai visitar, pensa: meu Deus, cadê a simplicidade desse ambiente quando eu visitei? O negócio está se corrompendo. Mas o Tiago foi tentando fazer essa ponte e ele vai ficar muito fiel à causa. Ah, nós vamos ter Felipe também, que vai estar tentando ombrear esses testemunhos. Nós vamos ter o apóstolo Paulo, que vai estar bastante ativo. Como é que chama? Barnabé, um outro coração, Lucas, nós vamos ter Timóteo, um jovenzinho, extraordinário, que vai seguir adiante. Nós temos muitos discípulos anônimos. Muita gente que nós não temos nem noção, né? E que, por exemplo, Emmanuel ele vai tentar fazer isso nos 50 anos depois, a gente vai ter João de Policarpo. Policarpo, na verdade, João de Cleófas é há 2000 anos. Que João de Cleófas é um outro, né, espírito grandiosíssimo, que não é João Evangelista, é outro espírito, mas de uma envergadura moral muito expressiva. Né? Ele, no há 2000 anos, tem uma passagem memorável, né? O Espírito Divino desceu sobre ele, vamos dizer assim, médium forte, ele trouxe uma comunicação do desencarne, inclusive Lívia, a esposa de Públio, estava lá, mas nos 50 anos depois, a gente vai ter notícias de Policarpo, que foi discípulo de João Evangelista. Então, a gente percebe que João Evangelista ele deixou muitas semeaduras. O próprio Nestório, que foi Emmanuel, ele conviveu durante a infância com João Evangelista, então teve a oportunidade de desfrutar um pouquinho da intimidade desse coração, né? Mas nós vamos ter Célia, continuadora, extraordinária, na condição de irmão Marinho, assim. A gente vai ter Maria de Magdala, que antes do seu desencarne vai ter um trabalho primoroso de assistência, sobretudo aos leprosos, às mulheres do Evangelho, né? Um nível de comprometimento, de entrega delas é algo assim fora do comum, fora da base. Mas, enfim, citando alguns exemplos aí. Muito obrigado e só queria saber de um ou dois. Ele vai continuando, Não, fez toda a árvore genealógica de todo mundo e muito vai. bom, né? Muito obrigado, tá, amigo? Parabéns, parabéns. Gente, quem mais quer levantar a mão ou quer já abrir o microfone?
Alguém mais? Miriam? Menino, a Meimei, quer dizer, ela também fez, como Blandina, ela também foi uma dessas mulheres do Evangelho, né? Que já começava a evangelizar a criança lá para o século V, mais ou menos. Sim, eu sou muito ruim dessas informações e tudo, então essa eu não sabia, é muito bom. Que está no livro do Antioquia, Inácio de Antioquia. Ah, será que aí não é o Ave Cristo? Ela tá lá naquele meiozinho lá, porque o Inácio de Antioquia, eu não sei se ele é porque faz referência a ele, se for o mesmo espírito, no Ave Deve Cristo. ser. Aí eu não tenho noção se ele já tinha desencarnado. E se ele já tiver desencarnado, aí ele é antes do século III. Aí seria uma. Esse o- Inácio foi porque a Ruth adotou? Pucci. Que era. Jesus não falou para Ruth tomar conta do Inácio, ela e João, o evangelista? É que está no livro. Aí, aí eu sou ruim. Tá, Desculpa, perdão. tudo bem. Eu vou- Mas então, Meimei acho que estava lá também, já dessa época, com Essas outras mulheres, mulheres. né? Gente, quem mais? Eu fiquei Miriam, muito seu som tá com preocupada. chiado. Eu fiquei muito preocupada na escala aí. Aonde você tentou se enquadrar na Foi escala, Miriam? terrível, Se foi. estava na multidão, se dos beneficiários, ou se está nos discípulos. A gente está no meio do caminho, Vocês né, não gente? riem, não, que Márcia, está todo mundo junto, viu? É verdade. Oi, Marcelo. oi. Eu queria falar com o Vitor, primeiro agradecer, né, muito a ele, e dizer o seguinte, Vitor, não sei se foi uma conclusão minha, ou se eu já ouvi alguém, quando fala de Pentecoste, em relação a essa questão do mosto, como se as pessoas estivessem embriagadas, e daí falando besteira. Mas aí quando você falou, fez todo o sentido. E eu também busquei aqui correndo no Google, e o mosto é antes de estar fermentado, então não poderia ser. Eu não sei se isso foi uma conclusão minha quando eu li, ou se eu já ouvi alguém falar e as pessoas estavam falando aquilo, deve estar cheio de mosto, como se estivessem embriagadas. Então, obrigado aí, Não, mas porque você trouxe esse ensinamento para mim, porque eu, talvez, ao falar sobre isso, em conversas até não oficiais dentro de uma casa espírita, poderia repetir a questão da embriaguez, entendeu? Muito legal, eu obrigado. eu acho que tem esses dois sentidos mesmo, assim. É porque no processo do vinho, o mosto é parte dessas etapas naturais. Agora, nesse caso, e aí foi muito bem falado por você, acho que está mais relacionado a essa embriaguez, né? Como eu não sou conhecedor de alcoólicos, essas coisas, então nem tenho noção assim muito bem disso. Mas é muito ótimo. Agora, para mim ficou mais claro. É porque Emmanuel vai falar de embriaguez, mas eu pensei que era tão somente uma referência ao contexto e ao que tinha acontecido. Mas essa palavrinha pode estar relacionada a isso mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Irânia estava de mão levantada? Márcia, eu estava querendo. Boa noite aí para todos, gente. Menino, uma maravilha ver seu rostinho, ver uma pessoa tão jovem fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina que a gente tanto precisa. Eu estava aqui exatamente pensando na colocação que você fez da transição de discípulo para apóstolo. Você poderia falar mais um pouquinho sobre isso para a gente? Eu achei tão interessante essa sua colocação. É, assim, quando a gente e vou fazendo um paralelo com a codificação espírita, né, que aí a gente consegue bastante referência a respeito disso. Quando nós vamos imaginando a alma nesse percurso, nessa trajetória evolutiva, na construção dessa história espiritual,
A gente está falando de um coração que sai da simplicidade e ignorância e que inicialmente tem nem tendência para o mal nem para o bem, mas que vive um período de ignorância, de escolhas e tudo mais. Naturalmente, é nesse início que a gente costuma se comprometer muito com o mal. Então, a gente tem, às vezes, um enraizamento em determinadas posturas, hábitos, que vão cristalizando, vai surgindo, só que pelo o mal nos saturar, chegar a um ponto que a gente pensa assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? A gente anseia sair do que Emmanuel chama de do círculo de reencarnações de baixo teor. Surge a vontade, peraí, tem que mudar essa situação porque tá ruim, né? Tá complicado. É onde Jesus nos chama, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, todo mundo que está no limite e passou do limite, todo mundo que traz a alma marcada de alguma maneira. Vem cá, vamos conversar, né? Vamos entender melhor a situação e o processo. O discipulado começa aí, quando a gente entende, pera, a consciência começa a surgir como essa luz, esse clarão. Só que a partir desse momento que a gente toma a decisão, que a gente toma a dianteira, pensa, não, eu preciso encontrar um caminho, uma direção. Aí que começa a estrada efetivamente, porque a dimensão do mal e do bem são coisas diferentes, né? Do mal não surge o bem, mas o bem, ele pode, nos contextos em que o mal estava predominando, ele ser cultivado de modo a aparecer daí. E aí, quando a gente aproxima-se, né, a consciência começa a nascer mais profundamente, a gente começa a observar a vida, a ter mais sensibilidade. Antes a gente falava, os trem dava aquelas cortadas, não preocupava com nada. Aí a gente começa a falar, os trem, peraí, mas, nossa, ficou ruim essa situação aqui. A gente já começa a praticar o mal, só que depois que ele é feito, na maior parte das vezes a gente já começa, nossa, não foi bom, não foi legal. Então, por isso que Jesus, quando ele vai falar do evangelho, ele está falando de reconciliação, ele está falando de perdão, porque ele já tem uma dimensão assim, olha, vai errar, vai equivocar, vai ter oscilação. Então, olha, levando em conta que tem algum momento que vai ser mais difícil, então já vão pensar no caminho de reconstrução ou melhor, no caminho de construção do bem, porque a gente vai, o caminho do discipulado é o momento que a gente fala assim, ó, vamos começar do zero, mas agora a forma que eu vou me construir vai ser pelas vias da lei divina. Agora, a lei natural, a lei divina vai ser o meu parâmetro. Aí começa o discipulado. E aí, à medida que as leis divinas elas começam a ficar mais presentes na nossa vida, é que a gente começa a dar esses passos na direção do apostolado, que é quando o bem ele já começa a se tornar mais presente na gente. O discipulado começa quando a gente se satura do mal e fala, não, preciso buscar o bem, preciso buscar outra coisa. E aí, à medida que o bem ele começa a se construir hábito em nós, à medida que ele vai se fortalecendo em nós, é que a gente vai se tornando apóstolo. Porque quando esse bem ele se mostra mais evidente, aí é o apóstolo. Porque é quando os outros nos sacodem e a gente faz uma coisa boa. Por enquanto, o discípulo é aquele que, igual aconteceu com Jesus. Simão Pedro, percebendo que o mestre ia ser preso, tchuf, sacou da espada. Jesus falou: opa, pera lá, parou. Guarda esse trenzinho aí, rapaz. Não é desse jeito, nós vamos resolver o trem de jeito nenhum. Deixa comigo. Jesus, deixa que eu resolvo, eu conduzo, não apressa aí, não. Então, esse é o processo do discipulado: desarmar do mal, desconstruir o mal. O mundo de regeneração é desconstrução do mal, por isso que ainda o mal ele ainda tem uma ação muito grande, porque a gente ainda está sujeito. Mas como nós nos portamos já é diferente. Porque a gente erra, aí vai lá, não, tem que ir lá e fazer com fulano, porque escorreguei. E aí, à medida que o bem vai fortalecendo, a gente já começa a derrapar menos, derrapar menos.
Aí o apostolado é mundo de todos, então vai demorar um pouquinho, né? Porque a gente ainda está conquistando as bases do discipulado. O bem ainda, ele é aquela coisa assim, que você tem que marcar o dia e a hora, porque se não tiver o dia da assistência, a gente não sente que a gente fez alguma coisa boa, que a gente ajudou, né? A gente às vezes ainda fica dependente, porque e o percurso do discipulado não é de encontrar alguma coisa fora, mas é de santificar aquilo que se faz. Então, a gente toma o café, né? O café evangelizado. A gente vai trabalhar, né? Dirige evangelizado. A gente vai estar no serviço, a gente trabalha evangelizado, que já numa outra postura, porque a gente começa a olhar os males, né, como supostos males, e a gente começa a pensar, pera, não vai adiantar eu agredir, eu ferir, então deixa eu encontrar um outro caminho. Então tem esse percurso de mudança, de paradigma, que é o que vai marcar o apóstolo. Porque aí depois, na hora que pega um apóstolo, aí você machuca ele, ele te olha com serenidade, te compreende, te perdoa. Não é falsidade, não está escondendo, está fugindo de nada. É porque ele construiu e entende, olha, vai precisar de tempo, calma, vai aprender. Não adianta ficar brigando. E é mais ou menos isso. Ô, meu filho, muito obrigada, viu? Jesus te abençoe, que você continue essa tarefa linda que você está empreendendo. Obrigado ao grupo também pela oportunidade, viu, gente? Um abraço aí. Gente, ainda temos poucos minutinhos. Alguém, Solange, gostaria de fazer alguma pergunta ao Vitor? Deixa eu baixar essa mão aqui em algum lugar. Eu estava pensando aqui, quando ele estava falando dos discípulos, são aqueles que estão começando a despertar, né? E aqui o apóstolo já tem um pouco mais firme dentro dele aquilo que é o certo, aquele que é o melhor caminho e a serenidade. E eu penso que o primeiro apóstolo que surgiu, fora os 12 escolhidos pelo Cristo, né, seria Estevão, porque a serenidade dele, no próprio Paulo Estevão, quando Saulo na época começa a provocar e discutir com ele com serenidade sai da discussão, não topa a discussão e ainda vai ajudar uma senhora doente, né? Então, que é quando ele visita a primeira vez, seria um grande exemplo, né? Seria, digamos assim, o primeiro apóstolo realmente que foi imolado, digamos assim, pela falta de fé do povo da época, né? É a Ele, impressão que eu tive. Eu não sei, estou errada? não, eu também acho. Eu considero João e ele os dois primeiros apóstolos, porque eles já estão numa estatura, né? Só de João não ter regado, vamos dizer assim, na hora da crucificação, ter ficado firme, né? Ter mantido junto ali, e aí Jesus fala assim: "Ó, agora você vai cuidar da minha mãe, né? Assim, tem que ter cabedal. Então, acho que são dois espíritos que divisam maturidade, e com certeza um deve estar à direita e outro à esquerda do Cristo, né, num trabalho ativo, extraordinário, lindíssimo, porque Jesus teve também essa sensibilidade, essa sabedoria de escolher um espectro, né? A gente tem espíritos ali de toda ordem que estão nessa intimidade com ele, para gerar identificação, porque a gente tem momentos de cada um deles. Tem os momentos que a gente sente, nossa, agora esse instante foi igual de Estevão, assim, a gente fica feliz, né? O coração fica em paz, porque a gente vai oscilando, e discípulo é isso. É o aluno que ensaia, tem umas que vai melhor, tem umas que vai pior, tem umas que a gente é Judas, e é nesse caminho. É aprendizado, é o que nós estamos ainda, né? Somos discípulos. Isso. A gente agora está chegando ao nosso final. Eu acho que dentro daquele quadro que Vitor nos trouxe, né, eu acho que nós podemos olhar
com muita esperança de que já não somos mais opositores, não é? Nós já estamos meio beneficiários, multidão, meio discípulos, porque ainda não temos as raízes realmente estabelecidas do bem, né? Mas a gente está aqui nesse esforço muito grande, ainda precisamos do instrutor como a autoescola. Gostei muito do seu exemplo, né? Porque nos ajuda nessa compreensão, mas estamos no caminho, né? E o momento vai sempre agora de fazer o bem. Só tenho te agradecer, meu querido amiguinho novo, que vem um dia contar para a gente a história do filho dele, viu, gente? O encontro dele com o filho, ele vem para nos contar. E essa história linda, linda de um discípulo quase apóstolo, vamos dizer assim. É assim, é assim. Muito obrigada, viu, meu querido? Muito obrigada por ter dado esse banho, esse banquete para nós de conhecimento, de esclarecimento, mas, sobretudo, de ter tocado os nossos corações. Muito obrigada. E para a gente encerrar, peço a você, Vitor, que faça a nossa prece. Pode ser? Vamos, vamos orar com muita alegria. Senhor da vida, nós estamos felizes por esse momento, por esse encontro de corações, esse encontro de almas, para a gente fortalecer esses elos da amizade, do carinho e do respeito. É esse o evangelho que o Senhor nos chamou para a gente divulgar na terra. Esse evangelho que cria pontes, que fortalece vínculos, que propõe encontros, que nos ajuda a cultivar uma energia renovada, uma disposição sincera, um propósito luminoso. Eu sei que o Senhor cuida, mestre, cuida da gente. Vai usando as pessoas, as circunstâncias, e a sementinha que o Senhor deixou um dia, ela vai crescendo devagarzinho, às vezes em silêncio, sem a gente perceber, sem muitas vezes a gente se dar conta. Em nós, o amor e a verdade vai crescendo, nos chamando à responsabilidade, nos chamando ao compromisso. Podemos dizer com alegria, já não somos mais os mesmos. Nesses caminhos imprevisíveis e insondáveis de Deus, temos marchado, às vezes meio capenga, né, precisando de uma ajudinha, de um reforçozinho, mas não temos aberto mão desse nosso ideal. E às vezes, quando a gente pensa que está abrindo mão, vem a consciência e fala: ei, vamos voltar. Não é bem assim. E por isso nós nos alegramos em reconhecer que essa semente já germinou, já começa a querer criar raízes, já começa a querer nutrir-se desse amor divino que não nos abandona, que cuida da gente, que cuida de nós, está sempre do lado. Isso para nós é especial e é importante, o amor, que a gente possa viver um cadinho dele mais, dentro de casa, com as pessoas lá fora, através da nossa sensibilidade, através dessa coragem para reconciliar, através de um pouquinho mais de paciência, fazendo o possível para a gente viver bem. Que assim seja. Obrigada, meu querido. Uma ótima noite para você. Que Deus continue te iluminando e amparando você nesse caminho do bem. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, Boa noite. gratidão por tanto ensinamento. Boa noite. Foi uma noite excelente. Obrigada. Não.